Bruce Lee chegou à América em situação de pobreza. Imigrante, mas rico em talento. Ele estabeleceu seu The Old Honosonho de Hollywood. Hoje nós retornarei ao cemitério Lakeview de Seattle, visitar o túmulo da lenda do cinema. E o ícone das artes marciais Bruce Lee. Sua morte repentina chocou o mundo e seu túmulo tornou-se um símbolo da paz e lembrança. Por mais de 50 anos, o túmulo de Bruce Lee permaneceu intacto. Lugar tranquilo onde os fãs vinham para homenageá-lo. Legado. Mas em 2025, durante o que foi supostamente uma manutenção de rotina, trabalhadores fizeram uma descoberta que ninguém esperado. Debaixo da pedra jazia um oculto, verdade uma que reacenderia a chama global, fascínio e despertar emoções por todo o corpo. De novo, o que eles encontraram dentro de Bruce? O túmulo de Lee? Vamos descobrir como tudo aconteceu. Começou. Antes de Bruce Lee se tornar um ícone, um lutador ou uma estrela de cinema, ele era um adolescente inquieto, navegando pela multidão, ruas de Kyoku, já jogando golpes contra o mundo muito antes do O Mundo conhecia seu nome. Aquele fogo inicial, bruto e indomável, iria tornar-se a base de um legado que mudou tudo. Artes marciais, cinema e a forma como o Oriente e o Ocidente se cruzam, se viram. Bruce Lee nasceu em São Francisco em 1940 durante a turnê de ópera chinesa do pai, mas suas raízes estavam firmemente plantadas em Hong Kong. Chamado Lee Gun-fan o retorno novamente, ele era uma criança de dois mundos do início, crescendo na Hong Kong do pós-guerra. Kong significava aprender a se virar sozinho, frequentemente de forma física. Na adolescência, Bruce já era um policial de rua habilidoso, lutador, afiado com os punhos e até mesmo mais perspicaz intelectualmente. Esse talento nato aprendeu a ter disciplina quando começou o treinamento. Sob a tutela do grão-mestre de Wing Chun, Ip Man, naquele estúdio, Bruce absorveu mais do que técnicas de artes marciais. Ele começou moldando uma filosofia pessoal que flexibilidade, eficiência e autoexpressão contínua. Aos 18 anos, após uma série de brigas de rua e preocupações com a sua segurança, Bruce retornou aos Estados Unidos. Cheguei em Seattle praticamente sem nada. Dinheiro, mas carregava consigo uma motivação que recusou-se a ser ignorado. Matriculou-se em a Universidade de Washington, estudou filosofia e abriu sua primeira marcial, Escola de Artes. O que diferenciava Bruce foi apenas a técnica dele, foi quem ele escolheu. Ensinar. Numa época em que as artes marciais eram frequentemente mantidos atrás de barreiras culturais fechadas. Ao chegarem às portas, Bruce deu as boas-vindas a todos, independentemente de raça ou origem. A decisão causou descontentamento na comunidade tradicional, círculos, mas também lançou as bases para algo revolucionário, misturando Wing Chun com boxe e esgrima e seus ideias próprias sobre combate e movimento. Bruce desenvolve o Jeet Kune Do, sua expressão pessoal das artes marciais. Não era apenas um estilo de luta, era uma rejeição da forma rígida. Absorva o que é útil. Ele escreveria mais tarde, descartar o que não é. Hollywood eventualmente chegou, chamando elenco como Kato M. Green. Hornet, Bruce assumiu um papel secundário. E é um fenômeno cultural, tanto que em alguns países o programa foi literalmente renomearam o programa do Kato. Mas Hollywood não estava preparada para um chinês. Hater Principle. Frustrado com a estereotipagem e o racismo, Bruce retornou a Hong Kong, onde ele assumiu o controle do seu destino. Ele escreveu, dirigiu, coreografou e estrelou uma série de sucessos como Fist of Fury e Operação Dragão, filmes que não apenas demonstraram sua habilidade, eles quebraram barreiras culturais e caixas, registros de escritório em todo o mundo. Tragicamente, Bruce Lee morreu em 1973, com apenas 32 anos. Velho com toda a altura de sua visão, ainda tinha muito pela frente. Mas o que ele deixou por trás, seus ensinamentos, sua filosofia, esses filmes só melhoraram com o tempo. E em 2025, quando seu túmulo foi reaberto pela primeira vez em décadas, o mundo acabaria por descobrir que a história estava longe de terminar. No dia em que o mundo lamentou, poucas mortes de celebridades aconteceram. Jamais gerou tanta confusão, suspeita e tristeza como a de Bruce Lee. Quando a notícia foi divulgada em 20 de julho de 1973, que o ícone das artes marciais de 32 anos morreu repentinamente em Hong Kong. O mundo teve dificuldade em processar isso. Ele não estava apenas uma estrela de cinema em ascensão. Ele era força cultural, símbolo de força e disciplina desaparecida num instante no auge da sua carreira. E não foi apenas uma perda que chocou as pessoas. Foi assim que aconteceu.
Quase ninguém entendia o que havia acontecido. Aconteceu mesmo. Naquele dia, Bruce tinha estive em um apartamento pertencente a atriz Betty Ting Pei, segundo relatos. Analisando o roteiro de Jogo da Morte, em determinado momento, ele reclamou de dor de cabeça. Ting deu-lhe um analgésico comum. O quê? O que aconteceu a seguir ainda é debatido. Bruce deitou-se para descansar e nunca mais se levantou. Os paramédicos o levaram às pressas para o Hospital Queen Elizabeth. Hospital, mas ele foi declarado morto naquele dia. Na mesma noite, a causa oficial, de acordo com um relatório do legista divulgado, em setembro daquele ano foi cerebral, edema, inchaço de líquido no cérebro, provavelmente causada por uma reação adversa ao analgésico. Não foi realizada a autópsia. Realizado, o que era prática padrão, e em Hoku na época para casos sem sinais claros de crime. Mas, para muitos, essa explicação não foi suficiente. Quase imediatamente, os rumores começaram a se espalhar. Alguns acreditavam que as tríades de Hong Kong, grupos criminosos organizados notórios, tinham algo a ver com isso. Bruce recusaram-se a jogar conforme as regras deles. Era isso? Suficiente para silenciá-lo? Outros. Suspeita de envenenamento ou de ação a cannabis foi encontrada em seu organismo, no entanto. Os médicos disseram que não bastava ser letal. Um inquérito foi realizado ainda naquele ano. Apoiou o relatório médico, descartando jogo sujo. Mesmo assim, o mistério persistiu. Como alguém em excelente forma física poderia colapso da condição tão repentinamente sem aviso? A dor era avassaladora. Em Hong Kong, dezenas de milhares lotaram ruas em luto ao redor do mundo. Homenagens foram prestadas por fãs e amigos. Da mesma forma, sua esposa, Linda Lee, estava ao lado. No centro de tudo, de coração partido, mas composta, certificando-se de que seu marido recebeu a homenagem que merecia. Bruce foi sepultado em Seattle, onde o túmulo tornou-se um local de peregrinação para gerações buscando clareza, força ou um pouco de inspiração. E então, em 2025, aquele túmulo foi silenciosamente aberto. O quê? Supostamente era uma manutenção simples. Transformou-se em algo completamente diferente. Mistério em torno do último de Bruce Lee. Horas nunca tinham sido realmente enterradas e o mundo agora observava atentamente. De novo, um lugar de descanso em Seattle. De todos os lugares onde Bruce Lee poderia ter estado sepultado, poucos esperavam seu fim. Local de descanso para ser um cemitério tranquilo em Seattle. A Universidade Bruce Lee está localizada aqui em Seattle. Começou sua primeira filosofia. Escola aqui. Então é algo muito importante. Wukong, a cidade onde nasceu seu estrelato, explodiu e onde milhões consideraram ele um herói nacional. Parecia que escola óbvia, mas para Linda Lee Cadwell, sua viúva, a decisão não foi sobre a expectativa do público, era sobre verdade pessoal. Seattle não era apenas onde Bruce havia morado, era onde sua jornada realmente começou, anos antes. A fama, as capas de revistas e os contratos cinematográficos. Bruce era apenas um homem determinado, jovem tentando compartilhar sua visão de artes marciais. Foi em Seattle que ele abriu sua primeira escola e ensinou alunos de todas as origins e aprimoraram filosofias que mais tarde se tornariam Jeet Kune Do. Era também a cidade onde ele conheceu Linda, se apaixonou e começou a vida que eles ainda estavam construindo quando a tragédia aconteceu. Em uma entrevista logo em seguida, após a morte dele, Linda explicou que Seattle realizou esse evento mais significativo. Memórias. Foi onde Bruce construiu um futuro baseado na inclusão, disciplina e autoexpressão, e isso a tornou o lugar mais apropriado para ele descansar. 31 de julho de 1973, poucos dias depois do falecimento de Bruce. Em caso de falecimento repentino, houve uma cerimônia privada, realizada no cemitério Lakeview, localizado em As Colinas Tranquilas com vista para o lago, Washington. O local foi escolhido por sua dignidade silenciosa. Amigos e colegas, incluindo James Coburn e Steve McQueen, reuniram-se em silêncio enquanto Bruce era sepultado em uma sepultura marcada por uma lápide de granito polido. O design combinava influências orientais e ocidentais, assim como o próprio Bruce. Characters chineses estavam ao lado de textos em inglês, incluindo uma de suas citações mais famosas. A chave para a imortalidade é primeiro viver uma vida que valha a pena ser lembrada. Ao longo das décadas, o túmulo se tornou mais do que um memorial. Transformou-se em um destino sagrado para fãs, artistas marciais e pensadores de todo o mundo.
Visitantes deixaram flores, cartas manuscritas, nunchucks e bilhetes com histórias pessoais de como Bruce havia mudado suas vidas. Para muitos, não era apenas um túmulo, era uma sala de aula, um santuário, uma fonte de força. E assim, quando o local foi programado para manutenção de rotina em 2025, foi mais do que apenas uma atualização logística. O mundo parou. O que havia permanecido intocado por 52 anos estava prestes a ser aberto, e ninguém sabia o que poderia estar esperando lá dentro. Se o local de descanso de Bruce ainda emociona as pessoas até as lágrimas e a leva à reflexão meio século depois, isso diz muito sobre a vida que ele viveu. Se esta história lhe tocou, curta, e deixe o legado de Bruce continuar a reverberar através do tempo. O pioneiro social. Muito antes de o mundo o ver como um ícone do cinema ou uma lenda das artes marciais, Bruce Lee já estava silenciosamente derrubando barreiras que a maioria não ousava desafiar. Numa época em que a raça ditava as oportunidades e o controle cultural era a norma, Bruce se recusava a aceitar limites, especialmente aqueles construídos sobre o preconceito. Seu impacto mais duradouro talvez não se limite ao cinema ou ao combate, mas a forma como ele ajudou a redefinir quem pertencia e quem tinha voz. No início da década de 1960, as artes marciais nos Estados Unidos ainda eram envoltas em tradição e frequentemente reservadas a círculos étnicos fechados. Era amplamente aceito que as artes marciais chinesas deveriam ser transmitidas apenas a outros chineses. Bruce Lee não apenas ignorou essa regra, como a desafiou abertamente. Em sua primeira escola, no bairro chinês de Seattle, ele acolhia alunos independentemente de raça, origem ou experiência. Jesse Glover, um afro-americano, tornou-se o primeiro aluno e instrutor assistente de Bruce. Taki Kimura, um nipo-americano que enfrentou profunda discriminação após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um dos protegidos mais confiáveis de Bruce. Para Bruce, as artes marciais não eram limitadas pela cultura. Eles eram um meio de libertação, autoestima e conexão. Esse mesmo espírito o acompanhou até Hollywood, onde a indústria rotineiramente relega personagens asiáticos a papéis subservientes ou cômicos. Bruce rejeitou roteiros que se baseavam em estereótipos, mesmo que isso significasse recusar ofertas lucrativas. Sua grande oportunidade surgiu em O Besouro Verde, onde sua interpretação de Ko mudou a forma como o público via personagens asiáticos na TV americana. Ele não era um coadjuvante de verdade. Ele era a espinha dorsal do programa. Aliás, telespectadores na Ásia renomearam a série para The Ko Show, uma homenagem à sua inegável presença em cena. Mas a influência de Bruce ia muito além das telas. Ele treinou e fez amizade com pessoas de todas as classes sociais, boxeadores, dançarinos, atores e atletas. Entre eles estava Kareem Abdul-Jabbar, que não só aprendeu artes marciais sob a tutela de Bruce, como também atuou ao seu lado em Jogo da Morte. O vínculo entre eles, forjado numa época em que os Estados Unidos ainda lutavam com o movimento pelos direitos civis, refletia a profunda crença de Bruce no crescimento pessoal através da disciplina compartilhada, e não da identidade compartilhada. Sua mensagem era simples, mas radical. Seja como a água, adaptável, inclusivo e imparável. Uma filosofia que transcendia as telas. Mais do que sua velocidade estonteante ou o estrelato no cinema, o verdadeiro legado de Bruce Lee reside na filosofia que desafiou as pessoas a repensarem não apenas como lutavam, mas como viviam. No auge de sua fama, ele ofereceu algo muito mais profundo do que técnica física. Uma forma de ser que valorizava a autodescoberta em detrimento da imitação, a flexibilidade em detrimento da rigidez e a autenticidade acima de tudo. No início da década de 1970, Bruce já estava desiludido com as limitações das artes marciais tradicionais. Em sua entrevista para a revista Black Belt em 1971, ele apresentou ao mundo o Jeet Kune Do, não apenas um estilo de luta, mas uma filosofia. Combinava a eficiência do Wing Chun em curta distância com a mobilidade do boxe e a espontaneidade da esgrima. Mas, mais do que seus elementos físicos, o Jeet Kune Do era um chamado para abandonar sistemas rígidos, absorver o que é útil.
Rejeite o que é inútil. Adicione o que é especificamente seu. Ele disse que essa simples frase se tornou um mantra não apenas para artistas marciais, mas para qualquer pessoa que busque seu próprio caminho em um mundo cheio de expectativas rígidas. Essa mentalidade influenciou a abordagem de Bruce em relação ao condicionamento físico, muito antes de o mundo perceber. Ele não treinava para parecer forte, mas sim para ser forte. Combinando musculação, exercícios cardiovasculares, flexibilidade e velocidade, ele criou um programa que se assemelhava mais ao condicionamento físico atual para MMA do que qualquer outro disponível na época. Ele monitorava seus treinos obsessivamente e possuía um conhecimento de anatomia que poucos atletas tinham. O que tornava sua rotina revolucionária não era apenas sua intensidade, mas sim como ela refletia sua crença no crescimento constante e na adaptabilidade. Mas talvez a expressão mais clara de seu pensamento viesse de uma de suas frases mais citadas. Seja como a água, meu amigo. Para Bruce, a água era a forma ideal. Informe, receptiva e, ainda assim, poderosa. Podia fluir ou se chocar. Ajustava-se sem perder sua essência. Esse princípio se aplicava muito além do combate, tornando-se uma lição de vida sobre como lidar com a adversidade, a identidade e a mudança. Bruce era um leitor voraz, e sua biblioteca pessoal continha de tudo, desde filosofia ocidental até clássicos chineses. Ele rabiscava anotações nas margens, não como um estudante absorvendo conhecimento passivamente, mas como um pensador, moldando-o em algo pessoal. Seus ensinamentos encorajavam outros a fazer o mesmo, questionar, refinar e evoluir. Agora, com a abertura de seu túmulo em Seattle, programada para depois de mais de 5 décadas, cresce a curiosidade sobre quais escritos ou artefatos poderão surgir. Indícios de uma mente que remodelou não apenas as artes marciais, mas a própria ideia do que significa viver com propósito. A trágica perda de Brandon Lee. Poucas histórias em Hollywood são tão comoventes quanto a da família Lee, onde a história não apenas se repetiu, como também intensificou a dor. 2 décadas após a morte chocante de Bruce Lee em 1973, seu único filho, Brandon Lee, teve um fim igualmente prematuro e sombrio. Ambos os homens, talentosos e prestes a alcançar a grandeza, foram levados cedo demais. A tragédia que compartilharam tornou-se um símbolo da fragilidade da promessa e do peso do legado. Nascido em 1965, Brandon Lee herdou não apenas o nome do pai, mas também as expectativas que o acompanhavam. No entanto, aqueles que o conheciam dizem que ele nunca seguiu os passos de Bruce. Treinou artes marciais sob a orientação de familiares, amigos e professores próximos. Mas o objetivo de Brandon era ser ele mesmo, alguém que respeitasse o passado sem ser consumido por ele, quase como uma extensão de sua própria personalidade. Em filmes como Showdown in Little Tokyo e Rapid Fire, ele começou a brilhar por si só, demonstrando não apenas precisão física, mas também uma presença marcante em cena. Os críticos notaram sua versatilidade, carisma e profundidade emocional, características que se manifestariam plenamente em O Corvo, um papel que prometia ser seu grande sucesso. Esse sucesso nunca chegou. Em 31 de março de 1993, durante as filmagens em Wilmington, Carolina do Norte, uma arma cenográfica foi acidentalmente carregada com munição real. Durante uma cena em que seu personagem deveria ser baleado, a arma disparou de verdade, atingindo Brandon no abdômen. Apesar da cirurgia de emergência, ele morreu horas depois, aos 28 anos. A investigação oficial da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional da Carolina do Norte confirmou que a tragédia foi causada por negligência e supervisão inadequada no set de filmagem. A perda chocou a indústria cinematográfica e devastou os fãs que acompanharam a ascensão de Brandon com sua determinação silenciosa. Seu funeral foi realizado em Seattle e, em um gesto profundamente simbólico, ele foi enterrado ao lado de seu pai no cemitério Lakeview. 2 vidas, 2 legados e agora 2 lápides lado a lado. Uma representando um homem que mudou o mundo, a outra um filho que poderia ter feito o mesmo. Ao longo dos anos, o túmulo compartilhado se tornou um local de peregrinação,
onde as pessoas deixam flores, cartas e objetos de artes marciais em homenagem ao pai e ao filho. Por 52 anos, o túmulo manteve seu silêncio. Um monumento duradouro à ambição, à perda e ao amor. Esta poderosa história de ambição, amor e perda merece ser ouvida. Compartilhe com um amigo que apreciaria o legado deixado por Bruce e Brandon Lee. A decisão de abrir o túmulo. Poucos locais de descanso na história moderna exerceram um fascínio tão grande sobre o imaginário popular quanto o túmulo de Bruce Lee em Seattle. Por mais de 5 décadas permaneceu intocado. Um monumento a uma das figuras mais influentes das artes marciais e do cinema, e um santuário tranquilo para fãs do mundo todo. Mas no início de 2025, esse silêncio seria respeitosamente quebrado. A cidade de Seattle, motivada por preocupações de longa data com a preservação, tomou a decisão inédita de abrir o túmulo para manutenção. O anúncio imediatamente provocou uma onda de emoções, reverência, curiosidade e apreensão. Autoridades municipais entraram em contato inicialmente com Linda Lee Cadwell, viúva de Bruce, com uma proposta cuidadosamente elaborada para avaliar e restaurar a integridade estrutural do túmulo envelhecido. De acordo com registros divulgados pelo Departamento de Preservação Histórica de Seattle, o local resistiu a 5 décadas do clima do noroeste do Pacífico, mas agora necessitava de atenção para garantir sua durabilidade por mais 50 anos. Para Linda, a decisão não foi fácil. Em uma rara declaração pública ao Seattle Times, ela admitiu ter hesitado bastante, dizendo que o túmulo sempre fora mais do que pedra e terra. Era um lugar sagrado. Mesmo assim, ela deu sua bênção, comovida pela ideia de que manter o local era uma forma de honrar o legado de Bruce e não de perturbá-lo. O planejamento da preservação envolveu tanto tecnologia avançada quanto um profundo senso de responsabilidade cultural. Engenheiros instalaram uma estrutura com controle climático para evitar danos causados pela umidade durante o processo. O radar de penetração no solo escaneou o local para orientar a equipe antes de qualquer intervenção física. Os relatórios confirmaram o uso de métodos não invasivos para proteger o conteúdo do local, tratando o trabalho mais como um projeto arqueológico do que como uma simples manutenção. A segurança ao redor do cemitério Lakeview foi intensificada nas semanas que antecederam a inauguração. Uma empresa especializada foi contratada para manter o perímetro seguro, permitindo, ao mesmo tempo, o acesso cerimonial. Shannon Lee, filha de Bruce, trabalhou em estreita colaboração com monges budistas para organizar rituais que honrassem a herança de seu pai antes do início de qualquer trabalho. Essas cerimônias, compartilhadas pela mídia local e organizações comunitárias, ressaltaram o peso espiritual do evento. Linda também contribuiu com anotações manuscritas e documentos de construção de 1973, que forneceram aos preservacionistas informações cruciais sobre o layout original e o conteúdo do túmulo. À medida que os preparativos se aproximavam da conclusão, a atenção global aumentou. O que seria encontrado após 52 anos de silêncio, cartas, objetos pessoais, novos escritos, ninguém podia dizer com certeza, mas uma coisa era clara. A decisão de abrir o túmulo de Bruce Lee era mais do que um ato de preservação. Era um convite para revisitar um legado ainda em desenvolvimento. A abertura se desdobra. O que deveria ser um esforço de preservação simples rapidamente se tornou um momento decisivo na história contínua do legado de Bruce Lee. Em uma manhã tranquila de 2025, com o mundo observando em silêncio, o túmulo que permaneceu lacrado por mais de meio século foi finalmente aberto. Não foi a engenharia ou a tecnologia que conquistou os corações. Foi o peso da história. Pela primeira vez desde 1973, o local de descanso final de Bruce Lee não era mais apenas um símbolo. Aquilo havia se tornado um capítulo vivo, desenrolando-se em tempo real. A operação começou quando monges budistas se reuniram no cemitério Lakeview, em Seattle, para realizar uma cerimônia tradicional ao nascer do sol. Seus cânticos ecoaram suavemente pelo local, oferecendo uma base espiritual antes que qualquer instrumento fosse erguido. Shannon Lee, em meio a eles, carregava a presença tanto de filha quanto de guardiã, ancorando o momento com uma dignidade silenciosa. Esses rituais, coordenados com organizações culturais locais,
honraram a herança de Bruce e definiram o tom para as horas seguintes. Isso não seria tratado como uma escavação, mas como uma gestão reverente. Dentro da área de trabalho controlada, uma equipe especializada em preservação começou a trabalhar. Todos os instrumentos foram esterilizados. Cada passo foi planejado com antecedência. O selo de granito, esculpido com as palavras de orientação de Bruce e desgastado por décadas de intempéries, foi a primeira barreira. À medida que era removido gradualmente, uma mistura de reverência e tensão tomou conta da equipe. Abaixo dele jazia uma complexa série de camadas protetoras, projetadas em 1973 para preservar não apenas os restos mortais de Bruce, mas também quaisquer objetos colocados ao seu lado. Sua durabilidade demonstrava a visão daquele projeto original. A equipe de preservação avançou com precisão deliberada, utilizando sistemas de iluminação de baixa temperatura e monitoramento ambiental em tempo real para evitar até mesmo o menor dano. Cada camada contava sua própria história. Selos que não haviam sido tocados em 52 anos. Materiais que resistiram ao teste silencioso do tempo. Observando de perto, Linda Lee Cadwell ofereceu percepções que só ela poderia oferecer. Ela explicou o significado de cada camada, de cada compartimento. Desde compartimentos para incenso inspirados nos costumes funerários chineses até câmaras seladas a vácuo destinadas a guardar objetos pessoais, cada detalhe refletia a identidade única de Bruce, um homem igualmente enraizado na tradição ancestral e no pensamento moderno. Okchegarem, a última camada protetora, a expectativa pairava no ar como uma respiração suspensa. A equipe parou brevemente, revisando suas anotações e examinando o espaço uma última vez. Este era o limiar. Atrás do último lacre poderiam estar memórias intocadas, anotações manuscritas ou itens que Bruce havia escolhido como seus últimos companheiros. O que quer que estivesse ali não seria apenas visto, seria sentido. E assim, num canto tranquilo de Seattle, com o passado cuidadosamente desvendado camada por camada, o mundo estava à beira da descoberta, pronto para ver o que permanecera oculto por trás da pedra durante todos esses anos, e quais novos fragmentos da vida de Bruce Lee poderiam finalmente vir à tona. Tesouros preservados no tempo. No momento em que o último selo da tumba foi levantado, não foi o que a equipe viu que os impressionou primeiro. Foi o que eles sentiram. Preservado sob a pedra por mais de 5 décadas, o ar dentro da câmara mortuária de Bruce Lee carregava não apenas o aroma de sândalo, mas também a presença avassaladora de uma vida congelada no tempo. Tudo ali havia sido colocado com tanta intenção e preservado com tanto cuidado que entrar ali dava a sensação não de abrir um túmulo, mas sim de entrar diretamente em 1973. O que realmente diferenciava essa tumba não era seu tamanho ou imponência, mas o incrível estado de conservação dos artefatos que ela continha. Enquanto a maioria dos locais de sepultamento da época mostrava sinais de deterioração inevitável, o túmulo de Bruce Lee desafiou o tempo. Sedas drapeadas ao redor da câmara, escolhidas por seu simbolismo tradicional, ainda exibiam um leve brilho. Os acessórios de madeira apresentavam mínimos sinais de envelhecimento, resultado da combinação de antigas técnicas chinesas de preservação com métodos modernos de construção de tetos, uma abordagem bem documentada nas anotações originais de Linda Lee Cadwell sobre o sepultamento. Os especialistas consultados pela família Lee ficaram impressionados com a resistência do túmulo à umidade, pragas e à lenta decomposição de materiais orgânicos. Em seguida, vieram os objetos pessoais, cada um deles uma janela para o mundo de Bruce. Um par de nunchakus, inegavelmente ligados à sua lendária presença nas telas, repousava cuidadosamente guardado em um compartimento selado. Seu acabamento laqueado permanecia intacto pelo tempo. E Shannon Lee confirmou, em uma entrevista de 2025, que faziam parte de uma coleção particular que Bruce havia reunido durante as filmagens de Operação Dragão. A poucos centímetros de distância, um manual de treinamento de Wing Chun, com as páginas dobradas e envolto em seda, foi descoberto. Folheando as páginas, a equipe encontrou anotações de Bruce rabiscadas em chinês e inglês. A caligrafia, embora um pouco desbotada, era inconfundivelmente dele.
Não se tratavam apenas de correções técnicas ou exercícios práticos. Eram reflexões, breves linhas sobre movimento, disciplina, identidade e a fusão da tradição com a inovação. Era em parte livro didático, em parte diário filosófico. Até mesmo os objetos mais íntimos, fotografias de família dobradas, um amuleto de jade destinado à proteção da alma e um envelope desgastado com a inscrição simplesmente para Shannon, estavam intactos, exatamente como haviam sido colocados durante a cerimônia original. Os registros de sepultamento que Linda havia mantido em 1973 foram essenciais para verificar a autenticidade e a localização de cada item. Para a equipe de preservação, essas descobertas transformaram o local de um projeto histórico em uma experiência profundamente humana. Assim que a notícia da descoberta chegou ao público, a atenção do mundo se voltou para o que mais poderia estar escondido ali. Havia rumores, não confirmados, mas impossíveis de ignorar, de cartas pessoais ou escritos finais ocultos nas profundezas da tumba. O que começou como um esforço de conservação rapidamente se transformou em algo muito mais profundo. Um encontro raro e íntimo com o mundo interior de Bruce Lee. E embora o artefato falasse por si só, era evidente que a tumba ainda guardava histórias por contar. Uma mensagem final de Bruce. O que começou como um esforço de preservação rapidamente se transformou em algo muito mais íntimo quando a equipe descobriu o que talvez seja o artefato mais pessoal de todos. Uma carta lacrada escrita à mão pelo próprio Bruce Lee. Guardada dentro de uma caixa de madeira laqueada com um emblema de dragão, o envelope trazia a inconfundível marca de cera vermelha, ainda intacta após mais de 50 anos. Aquele lacre de cera, com dragões entrelaçados em relevo, deixou toda a equipe perplexa. Não se tratava de uma lembrança comum. Era algo colocado ali deliberadamente, escondido com cuidado e agora finalmente revelado. A decisão de abrir o envelope não foi tomada de forma leviana. De acordo com os protocolos descritos no Registro de Preservação de 2025, qualquer item pessoal com um lacre deveria ser tratado com o máximo cuidado. Após a documentação, o lacre foi cuidadosamente rompido, revelando uma folha dobrada de pergaminho grosso. A caligrafia, fluida e familiar, não deixava dúvidas de que era de Bruce. Datada de poucos dias antes de seu falecimento, em julho de 1973, a carta não era endereçada a nenhum indivíduo em particular. Em vez disso, começava com uma saudação universal a todos que compartilham minha visão. O que se seguiu não foi uma despedida. Foi um desafio, uma mensagem escrita para qualquer pessoa disposta a ouvir, independentemente da época. Na carta, Bruce exortava os leitores a rejeitarem a imitação e abraçarem a verdade pessoal. Os obstáculos que vocês enfrentam não são sólidos, são ilusões moldadas pelo medo, escreveu ele. Sejam como a água, resilientes, adaptáveis e sem limites. Não me sigam. Encontrem seu próprio caminho e trilhem-no sem pedir desculpas. Suas palavras ecoavam muitos de seus ensinamentos anteriores. Mas algo nessa mensagem parecia destilado, definitivo e destinado a perdurar. Presente na leitura estava Linda Lee Caldwell, que discretamente confirmou que o tom e a fraseologia correspondiam às anotações que Bruce havia escrito para ela em particular. Para ela, isso não foi uma surpresa. Foi uma confirmação. Shannon Lee, também presente, chamou a carta de um presente final de seu pai. Em um comunicado divulgado posteriormente à imprensa internacional, ela descreveu a carta como a voz dele, atravessando o tempo para nos lembrar não de quem ele era, mas de quem podemos nos tornar. A carta gerou debates globais. Praticantes de artes marciais citaram trechos da carta em seus treinos. Filósofos debateram seu significado. Fãs compartilharam como um mantra digital de resiliência. Foi estudado não como uma nota de rodapé histórica, mas como uma filosofia viva. Mais de meio século após sua morte, Bruce Lee falava diretamente com o mundo mais uma vez. Ao concluir seu trabalho e selar o túmulo, a equipe de preservação deixou para trás não apenas uma lembrança, mas uma mensagem para o futuro. Essa carta, descoberta em silêncio e compartilhada com o mundo,
reforçou o que Bruce Lee sempre acreditou, que o legado de uma pessoa não está escrito em pedra, mas na maneira como outros carregam adiante a chama que ela deixou. As últimas palavras de Bruce não foram um adeus, mas um chamado à ação. Para mais histórias inéditas e momentos impactantes como este, inscreva-se e mantenha o espírito vivo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.